Programa Mais Saúde hoje, né? Começando já a semana contando o que nós não deveríamos ter na nossa despensa. Pois bem, gente, então, no primeiro bloco, caso você tenha perdido, eu começo com os biscoitos recheados, que aquilo, gente, por Deus, tá? Depois eu fui para quê? Para os refrigerantes. Gente, uma coisinha que eu não falei no bloco anterior, todo aquele gás que tem no refrigerante, ele acidifica o refrigerante em si. Tanto que quando você olhar uma coisa chamada pH, o que é pH? pH é o grau de acidez ou alcalinidade. Para você ter uma ideia, o nosso sangue tem um pH em torno de 7,2, 7,3, tá? Mais ou menos levemente alcalino, né? Que o 7 seria, digamos, o neutro. Gente, um refrigerante, ele tem um pH de 2,5, ele é super ácido. Então, o que acontece? Toda vez que você toma um refrigerante, você acidifica o seu sangue, que não pode ficar ácido, tem que ficar ali, 7,2, 7,3. Qual é o recurso do seu organismo para isso? Retirar cálcio dos seus ossos para equilibrar o que a gente chama pH, a gente chama isso de tamponamento. Então, pelo amor de Deus, hoje todo mundo preocupado, ai meu cálcio, osteoporose, osteopenia, sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, por favor, querida, cuidado, vamos retirar esse tipo de produto da nossa bendita mesa, tá? Então, refrigerante, por favor, pense duas vezes, tá? Além de ser acidificante, você tem um monte de componentes ali dentro que não são nada interessantes para nada, absolutamente nada. Ah, e cuidado com um refrigerante que, gente, eles puseram a sigla da água com outro numerinho do lado. Porque antigamente, quando eles só colocaram exatamente o símbolo da água, graças a Deus, entraram com o recurso solicitando que aquilo fosse retirado. Aquilo não é água, aquilo é um refrigerante, tá? E olha, você quer beber? Beba água, tá? E fruta, coma fruta, mastigue. Se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia pendurada que nem o coco. Água de coco também é super bem-vinda. Então, nós vamos lá agora falar do terceiro pseudoalimento, né? Que vem a ser o sorvete. Tá todo mundo aqui olhando. Tá todo mundo aqui nos bastidores me olhando com uma cara triste. Gente, olha que coisa mais interessante. Na natureza, o que é doce não é gordo. E o que é gordo não é doce. Então, por exemplo, o abacate, ele é gordo, mas ele não é doce. A fruta, ela é doce, mas ela não é gorda. Conclusão, vem o homem e resolve fazer uma coisa chamada sorvete, que é justamente um doce gordo. Gente, aquele gosto, aquela palatabilidade é justamente de uma gordura que é extremamente danosa para a nossa saúde. Então, se você tiver que tomar, ok, um sorvete, escolha um sorvete feito à base de água. Os sorvetes feitos com a base de água, eles são muito mais, assim, saudáveis, digamos, do que aqueles feitos à base de leite, porque a leite, eu não preciso nem entrar no mérito da questão que vocês já conhecem, toda a minha postura em relação ao leite de vaca ou de qualquer outro bicho e seus derivados. Mas, gente, temos que pensar também que existe esse detalhe da gordura, tá? Da gordura associada com o açúcar, que, gente, isso faz um estrago danado. Mas, tudo bem, o que vai acontecer? Vamos dar uma dica de como fazer um sorvete do bem. Primeira coisa, você vai cortar umas rodelas de banana e vai pôr no congelador. Vai pegar um pouco de fruta, vai picar e vai congelar. Vai pegar o abacate, vai pegar aquelas colheradas do abacate e vai congelar. Depois, o que você faz? Você vai processar isso num bom liquidificador ou num processador, a banana congelada,
o abacate, por exemplo, ou as frutas, e você vai ver que coisa mais interessante, ele vai ter a consistência do sorvete. Aí depois que você bater, volta de novo para o freezer um pouquinho e você vai ver que coisa mais interessante. E aí o que você faz? Coloca um pouco de açúcar demerara, por exemplo, ou melado, tá? Para a criança que está acostumada ainda com aquele paladar mega doce, né? Mas eu ainda prefiro isso do que, de repente, um xarope de frutose, que realmente a frutose hoje eu coloco também como um dos ingredientes muito complicados. Ele aumenta ácido úrico, porque a frutose da fruta, ela está equilibrada. Você já tem um antídoto dessa frutose na fruta. Mas então você tem então essa possibilidade, tá? O que eu queria dizer também que você tem umas associações muito interessantes, como por exemplo, você pode bater também esse abacate com o chocolate, mas aí você escolhe o cacau orgânico, se possível. E aí você adoça, põe um pouco de melado, põe um pouco de mel, põe um pouco de açúcar demerara para você dar aquela consistência gostosa. Leva na geladeira. Gente, fica uma delícia. Você pode fazer isso em casa. E eu não quero terminar aqui o programa antes de estar falando de um outro pseudoalimento que, gente, isso aqui é punk, como diz meu filho. Salgadinhos. Os salgadinhos, gente, além de ser riquíssimos, mas no lado negativo, de sódio, de corante, de edulcorante. Gente, tudo que começa com a letra E, que está lá nos ingredientes quando você lê, esse E significa que é um aditivo alimentar. Volta para a prateleira, aquilo não é do bem, é para aumentar tempo de prateleira. E, gente, tem uma frase ótima, quanto maior o tempo de prateleira do produto, menor é a sua vida que o consome. Então, sempre olhe o prazo de validade, quanto maior, pior, devolve para a prateleira. E aí você tem um salgadinho, que se diz saudável. E aí aquele salgadinho é feito principalmente de milho, né? Do milho transgênico que nós sabemos hoje, que agora também foi retirado dos pacotes o detalhe de ter aquele T de transgênico, né? Infelizmente, então hoje a minha recomendação é produto orgânico. Aí você põe o salgadinho na boca, que é um carboidrato e tem sabor de picanha. Como assim? Eu tô comendo um salgadinho, que é, na verdade, carboidrato, mas meu cérebro está entendendo que está vindo uma picanha. Então, gente, o que acontece? O seu cérebro começa a trabalhar que você está comendo uma proteína, começa a liberar enzimas digestivas para você fazer o quê? Quebrar a proteína dessa picanha. Só que quando você está comendo, cai no seu estômago o quê? Carboidrato. Gente, pelo amor de Deus, a gente não engana o organismo, cuidado com isso, tá? E aí, falando de salgadinhos, fala assim, mas e aí, o que a gente teria para substituir? Meus queridos, minhas queridas, peguemos os tubérculos, lascas de batata doce, lascas de mandioca, coloca numa assadeira, deixa a porta do forno entreaberta, tá? Porque tem que desidratar bem lentamente. E coloca o forno a 180 graus. Você vai ter simplesmente um salgadinho do bem. E aí, se você quer o gostinho do sal, eu sugiro que você faça aquele sal de ervas que nós já temos assim falado várias vezes e que tem disponível no nosso site a receita. E o quinto e último para encerrar é o pãozinho francês. Gente, cuidado! Estamos comendo trigo demais. Realmente hoje, assistam um programa que eu fiz com o doutor professor Joselito Mota aqui no Mais Saúde. Ele conta como que foi a entrada do trigo no Brasil, na década de 50. Extremamente interessante esse programa. E hoje nós sabemos que o trigo, aquelas frações do glúten que não são digeridas, que vão parar no cérebro, que prejudicam tanto a atenção, a concentração, principalmente de crianças. Vamos trocar isso porque pelos nossos tubérculos, batata doce, mandioca, cará, fazer uma tapioca.
Gente, eu não vou cansar de falar aqui no Mais Saúde para nós voltarmos a comer comida de verdade. Então, nós temos aqui para vocês, quem não adquiriu ainda, no livro Alimente Bem Suas Emoções, nós temos a lista de todos os grupos de alimentos e a listinha de compras do lado. Então, se você não tiver muita imaginação, não tem problema. Nesse livro eu coloquei uma ideia de cardápio e, gente, comer comida de verdade não é caro. E aí, em cada ingrediente desse cardápio, você substitui alguém da família. Fica muito simples. Então, essa é uma maneira da gente começar a introduzir comida de verdade de novo nas nossas mesas. E, por favor, pense duas vezes quando você estiver realmente colocando um produto alimentício. Olha, leia rótulos, tá? Nós temos uma indústria, graças a Deus tem gente que faz coisa do bem, mas infelizmente nós temos uma indústria que está mais interessada nos lucros do que na nossa saúde. E eu vejo isso diariamente no consultório e no tanto de e-mail que eu recebo das pessoas assim se queixando. Não esqueça. Você é templo do Espírito Santo. O que você coloca no seu corpo vai interferir naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você consegue interagir até com Deus. Porque se você está com o cérebro acelerado, como é que você vai conseguir numa oração ouvir o que Deus quer colocar para você? Precisamos acalmar, precisamos realmente entrar realmente numa outra dimensão. E isso nós conseguimos através de comida de verdade. Esse é o meu recado para hoje. Deixo um beijo muito grande e até o próximo Mais Saúde.